Olá, turma! Vamos falar hoje da autossabotagem. Muita gente nos comentários coloca pedidos para eu falar sobre procrastinação, aquela coisa que você vai adiando, vai empurrando com a barriga. Eu já fiz vídeos sobre isso, então eu acho interessante a gente explicar que a procrastinação é uma autossabotagem e falar das autossabotagens como um todo, que são aquelas coisas que a gente faz contra a gente mesmo, às vezes nem percebe, às vezes é consciente do que está fazendo, mas fica paralisado, não consegue, não sabe o que fazer com aquilo, quando vai ver você continua, né? É aquela sensação de estar se contendo, né? Como se tivesse uma força invisível ali impedindo de você agir, de fazer o que você sabe que tem que fazer, o que é bom para você, mas tem alguma coisa te travando. Vamos falar sobre isso hoje. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de comportamento, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E a cada vídeo é um exemplo de uma situação com a qual você pode contar com o psicólogo, que você pode levar para uma terapia, se trabalhar, mudar alguma coisa. Eu mesma não atendo, mas apresento o meu site, tem uma equipe grande, o link aqui, pelo WhatsApp bem prático de pegar as informações objetivas, horário, valor, local de atendimento, online, presencial, tudo isso. Então vamos lá. Vamos lidar com esse valentão que você tem dentro de você, que fica te falando o tempo todo aí, que não vai dar certo, que não vale a pena, que é muito cansativo, que é muito chato, que você não é bom o suficiente para fazer. Vamos conversar com esse carinha que está aí dentro de você, te auto-sabotando, porque esse carinha não é um carinha, é você mesmo, né? Então é você com você mesmo. E é isso, a autossabotagem é um comportamento autodestrutivo, né, que você percebe nas coisas que a pessoa faz e nas coisas que a pessoa deixa de fazer. Às vezes é consciente, como eu falei, ela sabe que ela precisa fazer, às vezes ela até sabe por que ela não consegue fazer, ela só não consegue superar, ir pra frente. Vamos falar sobre isso também nesse vídeo, de como superar. Né? E prejudica a pessoa, ela sente que a vida dela de algum modo vai por um caminho que não devia ir ou fica paralisada, ela percebe que a coisa não funciona, não funciona muito ruim. E acontece em tudo quanto é área, acontece no trabalho, acontece na escola, acontece nas relações de amizade, na relação amorosa, com a família, enfim, com a saúde, com a própria saúde dela física e com a própria saúde mental também, apesar de ser uma questão, é um círculo, né? Apesar de ser uma questão de saúde mental, ela prejudica, continua prejudicando a própria saúde mental. E o que faz essa autossabotagem aparecer? Baixa autoestima, né? Achar que não é bom o suficiente, achar que merece menos do que os outros, medo do sucesso, medo de dar certo, de o que eu vou fazer se as coisas acontecerem, como é que eu vou lidar com as pessoas, ou então medo do fracasso, como é que vai ser minha vida se nada der certo. E essa autocrítica intensa, a ansiedade, a depressão, enfim, tudo isso é uma coisa que vai montando o bolo aí da autossabotagem. Então vamos dar exemplos. Pedindo desculpa da minha voz, né, que minha garganta resolveu aqui se manifestar, mas enfim. Exemplos de como aparecem esses comportamentos de autossabotagem, né? A procrastinação, como eu falei lá no começo, aquela coisa de a pessoa ter um treco aí importante para ela fazer, ela até sabe fazer, mas não faz. Vai empurrando, deixa para depois e dá um monte de desculpa. Tem tempo. Não, eu consigo fazer em 1 hora, não preciso fazer agora. E quando vai ver, o tempo não deu. E a procrastinação também tem muito a ver com perfeccionismo, né? Vai adiando as coisas porque quer que fique assim maravilhoso, perfeito. Então, pera lá, eu preciso me preparar mais. Aí quando vai ver, não faz nunca. Autocrítica excessiva, essa coisa de estar sempre se achando que não é bom o suficiente, que não vai dar certo, que não funciona, fica duvidando de si mesmo, fica se desvalorizando e, né, as coisas não saem. Como eu falei, medo do fracasso ou medo do sucesso, a pessoa evita qualquer coisa que for um pouco mais desafiador para ela, por medo de falhar, por medo de não dar certo, ou então evita oportunidades, situações que ela vê que tem algum desafio, alguma novidade, alguma coisa meio que diferente, não, ela fica no caminho sempre conhecido. E medo de não cumprir com as expectativas das outras pessoas, né? Ou então medo da responsabilidade. Imagina, e se eu for promovido, por exemplo, será que eu vou atender tudo que esperam de mim? Aí a pessoa nem tenta, nem arrisca, nem vai, né? Ou será o que vão esperar muito de mim, vão me cobrar demais? E aí falar, então não quero essa cobrança, eu não vou conseguir lidar.
Ela nem sabe, muitas vezes ela consegue lidar, né? Mas ela acha que ela não vai conseguir lidar. Relacionamento destrutivo, se você já viu, você pode entrar nas playlists e ver que eu tenho uma playlist sobre narcisismo. Relacionamento destrutivo está intimamente ligado a relacionamento com pessoa narcisista, que a pessoa percebe que aquilo tá ruim, que a pessoa tá desmerecendo ela, tá maltratando, tá fazendo uma série de coisas, mas ela não consegue sair daquele relacionamento, ela tá presa. Tem motivo, tem o porquê dessa pessoa estar presa nesse relacionamento horroroso. E é uma questão de ela trabalhar esse tipo de coisa para tirar essa necessidade dela, que é uma repetição também de, normalmente, algumas vezes, né, de relacionamentos que ela já teve, coisas que ela considerou que era amor e que não são, e ela continua envolvida com esse tipo de pessoa que faz sempre o mesmo tipo de coisa. Autossabotagem financeira. A pessoa toma decisão que são ruins para ela financeiramente, né? Gasta dinheiro que não tem, empresta dinheiro para pessoas que sabe que não é para emprestar, mas ela acha, não, mas dessa vez vai dar certo, dessa vez a pessoa está prometendo, né? E aí, financeiramente, ela se enrola. Uso de substância tóxica, né? Recorreu ao abuso de substância, álcool, droga, seja lá o que for, como uma forma de lidar com os problemas emocionais, né? Mesmo sabendo o que esse tipo de coisa causa na saúde física dela e emocional, até porque ela fica presa numa solução que não soluciona nada. Essa coisa da dependência química, ela tem muito a ver, eu vejo as pessoas muito condenando o dependente químico. O dependente químico é o que buscou um alívio para as dores dele naquilo que ele tinha acesso. Algumas vezes as pessoas têm acesso a coisas muito ruins, muito pesadas, que destroem uma vida. Às vezes o que a pessoa faz, por onde ela vai, não é tão condenado socialmente, mas a vida dela tá bastante ruim do mesmo jeito, o sofrimento é o mesmo, tá ali. Só que as pessoas veem mais quando o sofrimento, né, tá mais óbvio para quem tá perto. Se a pessoa tá sofrendo sozinha, calada, não tá bebendo exageradamente, não tá usando droga, as pessoas quase nem percebem, tá bom, tá andando. Quando a coisa grita aos olhos dela, que a pessoa percebe que alguma coisa ali tá muito errada, né? Ou, continuando, pessoas que evitam desafio profissional, né? Não se candidata a um emprego que ela até poderia entrar, poderia passar, mas ela acha que vai ser desafiador demais, não vai conseguir. Ela recusa promoção, já conheci pessoas que recusaram promoções porque, ai meu Deus, se eu pegar essa promoção, agora eu vou me tornar chefe de quem era meu colega e eu vou ter que ter uma postura diferente diante dessas pessoas. E como é que eu faço? Faz fazendo, né? Faz sendo gente, sendo humano, mas quando a pessoa não procura caminhos, já corta logo de cara, ela tá se auto-sabotando, né? Então ela bota aí empecilho no desenvolvimento profissional dela com medo de não ser capaz de lidar com a responsabilidade que vai aparecer. O auto-isolamento social. A pessoa optar por ficar sozinha, ficar com ela mesma em alguns momentos, porque é assim que ela se sente bem, é uma coisa. Agora, quando a pessoa quer o contato com outras pessoas, ela tem vontade de conexão e ela se esconde, ela foge dessas conexões, ela está se auto-sabotando. Não estabelecer limite, é o que eu não consegui falar não para as pessoas, não consegui... Vai lá pro vídeo do cara de pau e que a gente fala muito disso, da pessoa que não consegue falar não, isso aí que você tá pedindo, isso aí que você tá tentando, não é bom para mim, não vou fazer não, né? Obrigada, só que às vezes o medo de não ser bem recebido faz a pessoa deixar os outros abusarem dela. O perfeccionismo, que eu acabei de falar, que é aquela coisa que a pessoa não faz só porque quer a coisa perfeita, então enrola, elabora, põe detalhe, não acaba nunca o negócio. E a autossabotagem, ela é um processo desafiador sim, mas é possível a gente trabalhar ela. Precisa de esforço? Precisa, como tudo na vida, né? Precisa de autoconsciência, precisa de apoio muitas vezes, que a pessoa sozinha já tentou de tudo, né? Aquela coisa, por que você não consegue? Porque você tentou sozinho o tempo todo. E tem algumas estratégias que podem ajudar. Vamos falar sobre elas. A primeira é a autoconsciência.
Identificar onde que os seus padrões de sabotagem estão aparecendo ali mais forte. Quais são os seus pensamentos negativos, sua autocrítica, que não são corretos e estão te segurando. E ter a autoconsciência disso é o primeiro passo. E o segundo, eu não vou nem falar em ordem, mas o seguinte é desafiar esses pensamentos. Parar e conversar com eles. É verdade mesmo isso que eu estou pensando? Ou será que isso é uma desculpa que eu estou colocando para não fazer a coisa? Eu estou dando desculpa de que não tenho tempo, de que dá trabalho demais, de que não vale a pena, de que é muito difícil, não vou conseguir enfrentar, mas tudo isso é autossabotagem, né? E quando na verdade é um monte de desculpa que você está dando e nada disso é verdadeiro. Então quando você desafia esses pensamentos, você fala, não, pera lá, tem um caminho por onde andar. Um outro passo, estabelecer meta realista. Às vezes a pessoa se sabota porque ela está olhando lá para o fim do caminho. E olhar lá para o fim, realmente o caminho é muito longo. Mas se você colocar uma meta mais realista, não, pera lá, não precisa chegar lá, né? Eu posso dividir isso em etapas. Hoje é o primeiro passo, amanhã é o seguinte, e assim vai. A gente caminhando rumo ao que você quer, já está maravilhoso. Uma hora você chega. O outro passo é enfrentar seus medos. Identificar quais são os seus medos, se é o medo do fracasso, se é o medo do sucesso, ver que medos irracionais você tem, medo de outras pessoas te criticarem, medo de ficar sozinho, medo de... Identifique os seus medos, né, para conseguir enfrentar, para conseguir trabalhar e lidar com eles. O outro é criar hábito positivo. Cria uma rotina, né? A gente é feito de rotina. A gente faz uma série de coisas de forma automática e dá muito certo. Você levanta, você escova os dentes, você toma café. Você faz de forma... Você não para decidir. Será que agora vou escovar o dente ou não? Você está no seu automático. Então, quanto mais rotinas bacanas você cria para você, para coisas que são boas, vai funcionando melhor para você. Se você conseguir incluir, e é muito bom, algum exercício, aí a gente sempre consegue, vai, tô falando se você conseguir, nem 5 minutos você tá na frente da televisão, você pode estar fazendo um exercício, pode estar fazendo alguma coisa. Trabalhar o seu sono, para você ter o sono bacana. E tem um psicólogo, o Altair de Souza, que ele fala que as pessoas não deviam ter despertador para acordar, devia ter despertador para ir dormir. O horário para ir dormir é mais importante do que o horário que você acorda. Você dormir sempre no mesmo horário, colocar um horário, né, interessante para não ir às tantas da noite todo dia. Então ter uma rotina de sono bacana é bem importante também para você perceber que você tem condições de fazer o que você precisa. Vai ter um impacto positivo na sua saúde física e na sua saúde mental. Procurar apoio profissional quando você perceber que precisa. Fala assim, não, já fui até onde deu sozinho, estou precisando de alguém para que estar junto comigo e entender o que é que está me bloqueando, quais são os pensamentos, quais são os meus traumas, quais são as coisas que aconteceram comigo que não está me deixando ir em frente, estou me boicotando, estou me relacionando com gente que não é legal, estou deixando de fazer coisas que não são, que precisava muito fazer, ou estou fazendo coisas que acabo de fazer e já percebo que fiz caquinha, né? Que não devia ter feito aquilo. Então, identificar o porquê que faz, o que tem por trás disso. E cada um tem a sua história. Não adianta eu falar assim, as pessoas fazem isso porque cada um tem a sua história. Cada um tem o seu treino emocional que recebeu ao longo da vida. E aí eu tô tentando lembrar o nome do vídeo que eu falei sobre isso. Foi agora recente, foi o anterior ou 2 antes. Entra na lista dos vídeos na hora que acabar que você vai achar de desenvolvimento mental, de aprendizagem emocional, algo nesse sentido, eu esqueço dos homens. Um outro item é você aceitar seus erros, perceber que ninguém é perfeito. Nossa, eu falo tanto isso aqui nos vídeos, né? Perceber que cada erro que você comete, que não foi proposital, é a tua chance de falar, opa, aqui uma coisa para eu não fazer de novo, uma coisa para eu melhorar. E cada erro, se você prejudicou alguém, vai lá e tenta consertar, óbvio, né? Não faz assim, tá tudo bem, errei. Não, vamos ver, aprender com esse erro. Celebrar pequenas conquistas, aquela coisa de falar, isso aqui não é nada, vai, pouca coisa. Não, andou, deu um passo na direção certa, comemora, se dê parabéns, perceba que é interessante isso. Técnica de gerenciamento de estresse. É muito importante também fazer um pouco de meditação. Falei agora no vídeo recente também de você conseguir parar um pouco. Não precisa ser nada tão elaborado, não precisa fazer curso de meditação.
Para um pouco, desliga todos os estímulos do ambiente, luz, som, um lugar que tem uma temperatura bacana. Só fecha os olhos, só fica parado com você mesmo, só fica observando o que passa na sua cabeça, sem procurar nenhum assunto. Deixa os assuntos passarem, não foca em nada muito específico, nem o que você tem que fazer, nem o que aconteceu. Não, esse assunto vou deixar passar pela minha cabeça. De um outro momento eu vou resolver esse problema, agora eu só vou deixar passar. Se você conseguir fazer 15 minutos, 10 minutos disso todo dia, já é uma ajuda assim doida. Desenvolver autoestima. Para desenvolver autoestima, você precisa descobrir o que derruba a tua autoestima. E aí você trabalha esses caminhos do que você considera, o que você aprendeu de ruim e errado a seu respeito, que você vale menos, que você não tem tanta capacidade, que você não tem direitos, que, enfim, todas essas coisas que são as características da autoestima rebaixada. E se conectar com as outras pessoas, se conectar com amigos, se você tiver amigos que são positivos, que são bacanas, então você conversar com eles a esse respeito, amigos que podem ser os seus exemplos, né? Pode ser o seu apoio, aquele amigo que você pode ligar e falar, nossa, hoje eu tô naqueles dias me auto-sabotando de cima e embaixo. Um amigo que você sabe que vai ter uma palavra para você também. Eu sou psicóloga, eu falo da terapia, mas eu acho que a terapia é um caminho para você ter uma vida social legal, para você chegar nesse ponto de estar bem com as pessoas, de contar com as pessoas e ter a tua vida funcionando assim como um todo. Então pensa nisso, tá sozinho, tá difícil sozinho, né? Tá se auto-sabotando, tá fazendo coisa que você não percebe que você não devia ter feito, que você na hora que você fez, ou na hora, ou depois de um tempo, você fala, meu Deus, por que eu fui fazer aquilo? Né? Ou por que eu deixei de fazer aquilo? Por que eu não abri a boca na hora certa? Ou por que eu fui falar aquilo pela... Tudo é autossabotagem quando tá te destruindo e é coisa que não estão sendo feitas por você. Pensa nisso. Sozinho tá difícil? Pensa no psicólogo, pode ser um caminho. Obrigada por me assistir.